Bom. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí nessa sabatina. A gente só vai aguardar um pouquinho até todo mundo entrar e daqui a pouco a gente dá início. Enquanto isso, quem quiser pode ir compartilhando a live nos grupos, compartilhando com os amigos. A gente vai compartilhar por aqui também. Boa noite, gente. A gente só está aguardando o pessoal entrar aí para acompanhar a nossa sabatina de hoje. Enquanto isso, quem quiser compartilhando o link, daqui a pouco a gente já dá início. Acho que já tem bastante gente online. Vamos dar início, então. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todos os leitores. O meu nome é Juliana Elias, eu sou do Mirassol Conectada, e a gente vai dar início agora à nossa quinta sabatina com os candidatos a prefeito de Mirassol. O candidato entrevistado da noite é o Newton César. Ele disputa as eleições ao lado do Donegá Neto, do Partido Republicanos. O Newton César é do DEM. Para compor essa bancada com a gente, convidamos o morador Adriano Nascimento, que é coordenador do movimento Mirassol Popular e da Frente Mirassol Sem Medo. Então, antes de dar início, eu vou apresentar o candidato. Só um minutinho. Newton César tem 61 anos, é nascido em Mirassol, casado com Vera Liz e pai de uma filha e 3 netos. Ele é engenheiro de produção e advogado. Pós-graduado em Administração de Produção, Direito Penal e Direito com ênfase em Administração Pública. Já foi vereador na cidade em 2 ocasiões, diretor de secretaria em Rio Preto de 2009 a 2016 e disputou as eleições para prefeito em 4 oportunidades. Bom, então, boa noite, Adriano, e boa noite também aos candidatos. Antes da gente dar início a essa sabatina, então, eu gostaria que você se apresentasse ao público. Newton, Donegá também podem ficar à vontade. Bom, boa noite. Primeiro, é um grande prazer estar com vocês aqui, ter esse público seleto nos assistindo, agradecer ao Mirassol Conectada. Eu sou mirassolense, nasci em Mirassol, essa é a minha cidade, moro aqui, sempre morei aqui, saí para trabalhar fora, me aperfeiçoei, aprendi, ganhei maturidade e hoje quero usar essa maturidade a serviço da minha cidade. Eu conheço o momento histórico, político e econômico que a cidade passa, e nós precisamos retomar o rumo do desenvolvimento. E para isso, então, me coloco à disposição em fazer um governo para as pessoas, trabalhar pelas pessoas e, enfim, nós estamos à disposição para responder as perguntas e agradecer novamente essa iniciativa que hoje, por exemplo, em tempos de pandemia, ela nos ajuda a chegar aos ouvintes, ela nos ajuda a chegar de uma forma muito clara, através da informática, através do Mirassol Conectada. Então já fica aqui o meu agradecimento a vocês, a você, Juliana, ao Adriano e a todos que nos assistem. Boa noite, candidato. Boa noite, candidato Newton. Boa noite, candidato Donegá. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando pelas redes da Mirassol Conectada. Vamos para mais uma sabatina. Candidato, há uma notória ineficiência da gestão pública no atual formato organizado em diretorias, que centraliza demais não apenas as decisões, como também qualquer operação da prefeitura. Sendo assim, o senhor pretende, caso eleito, modernizar a gestão pública de Mirassol, revendo as diretorias e criando secretarias, dando mais autonomia para cada uma das pastas, descentralizando as decisões? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a modernidade, inclusive na administração pública, hoje é extremamente necessária. Esse modelo de departamentos é um modelo superado, é um modelo que hoje
na administração pública não permite um organograma onde você trabalha de uma forma descentralizada. As decisões são extremamente centralizadas, porque o departamento, hoje, ele não tem poder de fazer uma licitação, ele não tem o poder de tomar uma atitude mais séria, mais determinada, que a administração pública caminhe e ande mais rápido. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, se você precisa de uma pequena reforma numa escola, você tem que fazer uma licitação centralizada. Isso demora meses. Então, dando autonomia aos secretários, montando o organograma, nós vamos ter essa condição. E ainda mais, a economia que você faz, porque você vai, de uma certa forma, todos os departamentos, você vai fazer junção de departamentos. Você deixa de ter um local específico para cada departamento, você deixa de ter uma diretoria específica para cada departamento e você trabalha dentro do processo da modernidade administrativa com mais rapidez, com mais eficiência, com mais qualidade, além de que a administração pública fica extremamente mais rápida, mais vantajosa e mais barata. Certo. Bom, ainda nessa temática de administração, e dando até uma certa continuidade aí nessa pergunta do Adriano, no plano de governo do candidato, o senhor destaca a saúde como foco e cita a ampliação na oferta de exames por meio de parcerias com a rede particular. Também cita o retorno do médico da família e o aumento do efetivo médico na rede pública. Porém, uma das principais reclamações envolvendo o Mirassol diz respeito ao teto de gastos com funcionalismo público. Os gestores reclamam que mais de 50% do caixa fica comprometido com esses altos salários que tem em Mirassol e atrapalha o investimento em outras áreas. Como o senhor pretende, caso eleito, aumentar essa capacidade de atendimentos, contratar mais médicos para atuar, já que muitos concursos foram abertos e não teve interesse da classe por conta dos baixos salários oferecidos, né, de acordo com o que aconteceu lá atrás, quando havia esses concursos. Como que o senhor pretende sanar esse problema com esse comprometimento do caixa da Prefeitura de Mirassol? Hoje, 88, nós temos um orçamento de 170 milhões, 88 milhões estão comprometidos com salário e benefícios. Obviamente, isso aí nós vamos girar em 52, 53, até 54 do orçamento, que por lei chama-se o limite prudencial. Agora, nós temos que entender uma coisa. Mirassol, para o ano que vem, tem um orçamento previsto de 185 milhões de reais. O que nós temos que analisar? Primeiro, a criação de secretarias, quanto nós vamos economizar? Segundo, nós temos que enxugar a máquina pública. Terceiro, quando eu digo de buscar, inclusive, a questão desses exames na rede privada, é porque você tem que deixar, às vezes, de aplicar em uma obra que não é tão necessária, para aplicar na grande obra, que é você atender o ser humano, atender a população. Então, eu entendo uma coisa, que você tem que dar prioridade nos investimentos. O que é custo de mão de obra e benefício, ele continua. Só que a questão de prioridades é uma questão de definição. Nós não podemos, hoje, deixar a população descoberta na área de saúde. Saúde é um foco que hoje é extremamente necessário. Então, o que eu entendo? Entendo que investindo na saúde, você vai investir na qualidade de vida. Então, você vai ter que fazer opções dentro do orçamento público. E uma das grandes opções é essa, é trabalhar pelas pessoas. Agora, nós não podemos esperar uma pessoa para fazer um exame de ultrassom 6, 7 meses. Então, nós temos que buscar isso. A questão é de definição de prioridades. Certo? Muito bem, então passando para o próximo tema, continuando, na verdade, falando sobre saúde, né, já que a Juliana já deu uma entrada aí. Tem uma pergunta de uma leitora, a Edna Matias, perguntou, vi que o senhor esteve com o Frei. O hospital continuará sendo um sonho do mirassolense ou dessa vez isso será possível acontecer? Para a questão do hospital. O hospital é um hospital pertencente à entidade Lar São Francisco, certo? Já foi dito aqui outras vezes que ela é uma instituição particular, mas o objeto de interesse é público. Então, veja bem, existem algumas limitações, por exemplo, que é você conseguir as emendas para a construção. Realmente isso esbarra na lei. Mas tem um outro lado, é um sonho da comunidade. Então nós temos que envolver toda a comunidade,
estive com o Frei, nós temos que abraçar esta ideia, abraçar a ideia do Frei e envolver a todos nós. É uma forma de você tentar terminar esse hospital, porque terminando esse hospital, ele vai ser um hospital de referência, aberto conforme a Constituição, ao direito de todos e ao dever do Estado, e nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, buscar parcerias com a iniciativa privada, certo? Buscar recursos a fundo perdido nos quais você possa direcionar esse tipo de obra. Então, é o interesse da comunidade em si e a comunidade toda tem que se envolver. O que precisa explicar é como é a condição de construção desse hospital. Então, nós vamos abraçar o Frei. O Frei é uma pessoa que tem hoje uma admiração muito grande, que tem hoje um respeito muito grande, e abraçando o Frei, fazendo parcerias, nós vamos ter a possibilidade de terminar a construção do hospital, que é um sonho da população. Então, isso tem que ser esclarecido, que, embora a obra é privada, o interesse é coletivo, é da coletividade, e nós temos que buscar meios para terminar esse hospital, isso não tenha dúvida. E as parcerias estarão abertas e a nossa atenção será voltada exatamente para isso. Certo. Bom, ainda no tema de saúde, só que mudando um pouquinho o foco agora, o seu plano de governo, o senhor cita sobre a descentralização da farmácia municipal. Caso eleito, de que forma você pretende fazer isso? Onde realocar? Como descentralizar esse serviço? E a principal pergunta é, Mirassol possui servidores para que esse serviço seja descentralizado e para que toda a população seja assistida? As unidades básicas de saúde. Você não precisa exatamente contratar um farmacêutico para cada unidade. Você tem alguns dias definidos que você pode redistribuir esses medicamentos para que as pessoas possam deslocar às unidades básicas de saúde que são mais perto dos seus bairros. Hoje nós temos, por exemplo, uma questão complexa que nós não temos transporte público. Como é que uma pessoa se desloca, fica naquela fila o dia todo para pegar um remédio um bom tempo? E os postos, a UPSs, elas podem realmente fazer esse serviço, elas estão alocadas em bairros muito mais perto da população. Então, seria a condição de você deslocar o farmacêutico em alguns momentos da semana para esses locais e você ter esse estoque, tá, que você já leva prevendo, porque existe uma previsão, nós sabemos exatamente, ou de uma forma quase exatamente, dos tipos de remédio de uso contínuo e os remédios que são mais utilizados pela população. Então, a descentralização não pode deixar de ser feita em respeito à população e respeito ao que está acontecendo hoje. Então, nós vamos fazer, sim, essa descentralização. Ainda sobre saúde, antes de eu fazer a minha pergunta, só dar uma dica aí. Na hora que a gente concluir a pergunta, dá uns 2 segundos antes de começar a falar, para até o Leandro tirar o muto aí do microfone para a gente não perder nada. Bem, em relação à saúde, nós temos o distrito de Ruilândia, né, que carece de muita atenção no que diz respeito à farmácia popular e até mesmo a um atendimento mais detalhado, né, um atendimento mais especializado. Qual que seria o projeto do senhor para essa questão? Olha, Ruilândia é muito claro, Ruilândia é Mirassol, Ruilândia é um distrito de Mirassol. Nós temos que dar a mesma atenção básica que hoje nós damos para Mirassol. Nós temos que ter um médico lá, nos dias determinados da semana, nós temos que ter uma enfermeira que possa fazer esse tipo de acompanhamento. Nós temos que ter à disposição transportes de pacientes. Então, uma coisa, quando se discute Ruilândia, nós temos que entender que ela faz parte de Mirassol, não é nada, por exemplo, que nós não possamos atender. Então, Ruilândia vai estar dentro do nosso plano, como estarão todos os bairros de Mirassol. Então, nós levaremos, sim, de qualquer forma, uma qualidade de saúde e de atenção básica ao distrito de Ruilândia, sem dúvida nenhuma. Certo. Bom, seguindo ainda o plano de governo, vamos falar um pouco, então, sobre ação social. No plano de governo do candidato, o senhor fala em criar uma estrutura específica mantida pela administração municipal para garantir o ensino e a profissionalização das crianças e dos adolescentes. O que seria essa estrutura? A estrutura é o seguinte, nós hoje, nós temos projetos, por exemplo. Nesses projetos, o que nós ensinamos nesse projeto? Está na hora de nós evoluirmos. E esses projetos,
Esses projetos têm que ser muito claros, nós temos que dar a oportunidade das crianças, no cognitivo, nós temos que dar a oportunidade das crianças aprenderem mais, começar a desenvolver. E a estrutura, nós podemos vir pelo Fundo Social. Só para você ter uma ideia, o Fundo Social e Ação Social, existem grandes empresas hoje que apoiam, como a Avon, como Natura, como Petrobras, e com muito dinheiro, basta que eles sejam procurados. Então nós temos a ideia de procurar essas empresas, alocar esses recursos, como muitas cidades conseguiram, desde que vão atrás, para poder realmente, nesses projetos, começar, pelo menos, dar o início do que é uma profissionalização, para a criança comece a ter o primeiro contato com coisas que serão determinantes no seu futuro. Então, essa é a nossa ideia, trazer esse tipo de recurso para esse tipo de projeto, criando dentro também da ação social uma ação que possa depois refletir na educação, refletir no ensino fundamental, e nós damos um encaminhamento para que essas crianças tenham um futuro garantido, para que nós possamos equilibrar tanto o filho do pobre como o filho do rico, para que nós possamos caminhar mais longe. A ideia é essa, usar totalmente a questão do fundo social para se dedicar a essas crianças com esse tipo de projeto. Em relação a essas demandas dessas crianças, em relação a esses projetos todos, quem sabe da realidade e as suas demandas são as pessoas que vivem nos bairros, né? O senhor tem a intenção de criar conselhos municipais ou poder ouvir as associações de bairros ou até mesmo os movimentos sociais que atuam nesses bairros, atendendo a essa população na ponta? Sempre, Adriano, sempre. Inclusive, essa população, nós vamos criar pelo menos um governo de conselhos. Ninguém governa sozinho. Nós temos que ter dentro das próprias associações de bairro, criação de um conselho gestor e a criação do orçamento participativo, para nós cuidarmos desde investimento até a segurança alimentar. As pessoas precisam entender que você tem que trabalhar, a função da administração pública é realmente atender aquele que mais precisa, é servir. Então nós vamos trabalhar com o orçamento participativo, nós vamos trabalhar com associações de bairro e nós vamos trabalhar com o Fundo Social, com assistência social, ouvindo todos os tipos de pessoas para que todos possam participar de um desenvolvimento mais claro, mais humano, mais determinante dentro da cidade. Principalmente, uma das coisas que nós temos que trabalhar muito nisso é a segurança alimentar. Certo. Bom, Adriano, você ainda quer perguntar alguma coisa dentro dessa temática? Podemos prosseguir para os próximos temas? Olha, ele finalizou a fala, o candidato finalizou a fala dizendo sobre segurança alimentar. Gostaria de saber um pouco mais em relação a isso. Adriano, hoje, no momento que nós vivemos, nós precisamos cuidar da população em si. Eu entendo, por exemplo, que educação e alimentação não se dissociam. Nós temos que ter uma criança bem alimentada para que possa ser bem educada. Então, nós vamos trabalhar a segurança alimentar dentro da merenda escolar e nós vamos trabalhar a segurança alimentar dentro dessas populações mais carentes. É óbvio que nós vamos ter que dedicar uma parcela do orçamento público a isso. O que as pessoas não podem é ter a dificuldade alimentar. Então, claro, serão levantamentos feitos pela ação social, pelo fundo social, para que nós possamos detectar essas famílias através de associação de bairros, através de visitas, através da distribuição do alimento certo, no lugar certo, no momento certo, para aqueles que têm a necessidade, claro, tudo dentro de uma análise que nós pretendemos fazer para que as pessoas possam ter esta segurança alimentar e possam viver com uma certa tranquilidade. Essa é a função, é uma das funções do poder público. Bem, em relação à segurança alimentar, está totalmente ligada às famílias que têm crianças em idade escolar. Né? Nós vimos, infelizmente, que muitas crianças vão para a escola e tem dentro da escola a única refeição do dia ou a refeição mais completa do dia. Então, nós temos que ter bastante responsabilidade nesse sentido. E indo para a educação, qual é o seu projeto, candidato, para resolver o problema de falta de vagas em creches do município? E ainda sobre educação, dados do IBGE apontam que 45,66% das pessoas de 10 anos ou mais em Mirassol não têm instrução ou apenas o fundamental incompleto.
O senhor tem algum projeto para adaptar o currículo para tornar a escola mais atrativa em Mirassol e resolver esse problema? A partir do momento da criação de secretarias, nós passamos a ter mais mobilidade na composição do currículo escolar. Então, é aquilo que eu comentei. Se você precisa realmente adaptar uma situação para que você melhore o conhecimento, a educação, porque educação você divide, formal e informal. Formal é o que vem da escola, informal é aquele que vem do lar. Nós vamos ter que entrar na educação informal. Agora, a adaptação de currículo terá que ser feito um estudo em cima disso e a secretaria terá que determinar. Agora, não tenha dúvida, quanto mais nós progredirmos na educação, mais condições nós vamos ter de uma cidade desenvolvida, mais condições nós vamos ter para gerar emprego, mais condições nós vamos ter de qualificação de mão de obra. Então, tudo que for possível, inclusive a criação do período inverso, não é os projetos que nós temos lá no infantil, e sim a criação do período inverso com o reforço escolar. Essa é a grande questão, para alfabetizar mesmo. Tá? Nós temos que partir para uma alfabetização para garantir o futuro dessa geração. Uma das atuações seria a questão do período inverso. A criança teria todo o reforço, inclusive também nós vamos até o fim do Fundamental 2. Isso custa dinheiro? Custa. Mas se nós conseguirmos implantar, nós vamos realmente alfabetizar. Certo. Em relação ao número de vagas em creches, isso é uma questão que as pessoas sempre levantam, as mães principalmente, né, que são as que mais ficam com essa responsabilidade de cuidar dos filhos, e às vezes tem que abrir mão de algum emprego, principalmente os empregos que são noturnos, por não ter essa possibilidade de deixar os filhos em um ambiente que seja gratuito. O senhor tem algum projeto relacionado a isso? Ampliar o número de vagas em creches, ampliar o período de atendimento para que essas mães se sintam amparadas nesse quesito e possam levar mais renda para dentro das casas? Juliana, hoje, a mulher que trabalha, ela compõe pelo menos 40% da renda da sua família. Nós temos que dar totalmente atenção à mulher que trabalha, a mulher que leva esta renda para casa. Bom, primeiro, o horário das creches tem que ser estendido pelo menos em 40 minutos para que as mães tenham condição de sair do serviço e buscar suas crianças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando nós falamos das mães que têm horário noturno, nós precisamos pelo menos criar uma creche que atenda a este período, porque elas têm o mesmo direito de qualquer outra ou qualquer outra pessoa que trabalhe durante o dia. E hoje você sabe que o trabalho noturno é uma constante na vida das pessoas. Agora, a questão da ampliação, desde 2018, nós não estamos conseguindo ampliar vagas em creche, ou se ampliamos, quer dizer, o espaço que nós temos, nós vamos colocando as crianças, obviamente que tem uma limitação por lei, mas é necessária a construção de novas creches. Porque se você, por exemplo, a cidade está crescendo, tá? Nós temos 7 creches, e a cidade, por exemplo, você pega aquele lado do Regisol, nós temos uma creche que está no limite. Os professores, as monitoras, as berçaristas, os professores, eles atendem da melhor maneira possível, mas tem uma hora que você tem que aparelhar a cidade. Se você quiser crescer, se você quiser que as pessoas trabalhem, se você quiser dar uma condição de vida melhor, você não tem como não dar esta condição da mãe, deixar esta criança na creche para poder trabalhar. Então é necessário, nós temos sim, e nós precisamos ampliar hoje o número de vagas de qualquer forma, se nós quisermos continuar progredindo. Então vamos lá, nós temos que buscar a construção de novas creches. Por exemplo, nós temos uma lá no Parque das Flores, é uma creche-escola, certo? Que foi na época que nós buscamos isso em 2012, quando o secretário de Desenvolvimento Social era o Rodrigo Garcia. Foram dadas 2 creches na época, uma para Mirassol, outra para Jaci. Jaci está inaugurada, de Mirassol está até hoje em construção. Lá são para 150 crianças e nós não temos a creche inaugurada. Então nós precisamos de muito mais habilidade no serviço público e nós temos condição, conhecimento no governo para buscar essas novas vagas.
Nós temos, e hoje, por incrível que pareça, é muito mais fácil você conseguir uma creche do que uma escola. Nós temos que, no FDE, buscar, insistir, trazer e urgentemente ampliarmos o número de vagas, que desde 2018 não é essa ampliação, pelo menos de espaço físico. Muito bem. Então, partindo para o próximo tema, né, Juliana? Ou você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Não, podemos Então, seguir. vamos prosseguir. Então, vamos falar sobre meio ambiente. Candidato, o plano de manejo da Grota de Mirassol, concluído em 2003, em parceria com a Unesp de Rio Preto e a Unesp de Rio Claro, e que não servem mais para ser utilizado, né? Mas ele nunca foi executado. Ele prevê, na sua elaboração e implementação, a participação da comunidade. O parque também deve ter um conselho consultivo, presidido pela prefeitura e constituído por representantes de órgãos públicos e de organização da sociedade civil. Vale ressaltar que nele conta também a proposta da existência de uma brigada de incêndio para a zeladoria do local, que certamente teria evitado a tragédia de algumas semanas. Qual o seu projeto para o espaço? O senhor pretende utilizar o plano de manejo elaborado como um parâmetro? Tem algum projeto para o espaço? O Parque Municipal da Gruta, ele é um tesouro que poucos têm. Ele é um local, hoje, com os resquícios ainda da Mata Atlântica. Esse plano de manejo foi muito bem feito, foi muito bem elaborado na época pela diretora técnica, a Norma Maia, e foi ali analisado flora, fauna e todas as derivações da vida existente naquele local, bem como todas as questões ligadas a um desenvolvimento sustentável. Porém, não foi dado uma continuidade. Não foi, que eu tenha notícia, não foi criado conselho, não foi criada brigada. Então, claro que nós temos toda a condição de usar esse plano como referência e nós temos condição, depois desse plano, da criação do conselho, analisando esse plano, criarmos uma questão do desenvolvimento sustentável, do lazer para a população, do conhecimento, do ecoturismo, tudo baseado na opinião deste conselho, que será um conselho de especialistas, de pessoas que têm ligação com o meio ambiente, de pessoas que saibam, acima de tudo, que o desenvolvimento sustentável é a garantia das gerações futuras. Não tenha dúvida que usaremos esse plano de manejo como base para que o Parque Municipal da Gruta tenha uma transformação. Há dinheiro? Se não houver, nós vamos para o Ministério respectivo. Nós vamos buscar no Ministério do Meio Ambiente. O BNDES hoje está financiando a reestruturação, a recuperação de parques. Basta saber aonde buscar esse dinheiro e basta saber como usá-lo. Por isso, a necessidade da criação deste conselho e a necessidade da brigada de incêndio, que até nos assusta não ter a criação, porque isso é a questão de um parque municipal que nós temos que levar muito em consideração o que ele significa para Mirassol. Certo. O senhor pretende, né, fazer essas melhorias, dar uma atenção maior para a grota, sem realizar parcerias privadas, no caso. Você percorreria esse caminho mais público, buscando recursos, buscando contatos, como seria isso? Então, a parceria privada, nós temos que tomar um certo cuidado para ver que tipo de parceria nós queremos. Porque hoje ninguém faz parceria privada sem ter um lucro. Agora, se esse lucro for afetar toda a biodiversidade, se esse lucro for afetar toda a fauna, toda a flora, nós temos que tomar um certo cuidado. Não que eu seja contra as parcerias, mas eu entendo que há locais que esse tipo de parceria pode prejudicar toda a vida nativa e pode prejudicar a questão da natureza. Se for uma exploração que de forma nenhuma prejudique este parque municipal, pode até ser, mas eu pretendo ir realmente pela questão
da conservação ambiental, que isso eu acho que é o que vai projetar o sucesso, a vida de todas as gerações futuras. Bem como, não é só o Parque da Gruta, nós temos que cuidar das nascentes, nós temos que cuidar das matas ciliares, certo? Nós temos que levar a ecologia, o meio ambiente para dentro das escolas, nós temos que começar a educar a criança desde a base, para entender o que é o meio ambiente, para levar para sua casa o conhecimento do meio ambiente, tá? Se nós não começarmos por isso, eu acho que a depredação do meio ambiente, hoje, pela incompreensão da necessidade de nós termos a conservação do meio ambiente, nós vamos ter problema muito grave nas gerações futuras. Adriano, você quer perguntar alguma coisa em relação ao meio ambiente? Juliana, eu estou satisfeito por enquanto em relação a esse tema. Você tem uma pergunta preparada super interessante, né, sobre coleta seletiva? Você gostaria de fazê-la? Sim, não, é verdade. Vou realizar essa pergunta então. Em Mirassol não existe a coleta seletiva de lixo. No mundo moderno, com cada vez mais embalagens descartáveis e com o aumento das tecnologias e da diminuição de vida útil dos objetos, descartar esses produtos corretamente é algo mais do que necessário. Aqui também não existe nenhum tipo de incentivo para que as pessoas reflitam sobre essa questão de reciclagem, reutilização e etc. Você tem algum projeto relacionado a essa área para desenvolver essa prática entre os moradores e incentivar também? Se sim, qual que é esse projeto? Bom, hoje, em média, cada morador gera 1 quilo de lixo diariamente. Nós, depois da Revolução Industrial, que os produtos começaram a se espalhar pelo mundo todo, tivemos que criar as embalagens, então nós temos uma dificuldade muito grande com o lixo urbano, certo? Então, o que acontece? Nós não temos em Mirassol coleta seletiva e muito menos a questão dos resíduos sólidos é dada uma atenção. Então, veja bem, isto acaba tendo um problema muito sério, acaba tendo descarte irregular, os lixões a céu abertos. Então, primeiro, nós temos a ideia de criar os ecopontos. São lugares fechados, mais distanciados, aonde esses resíduos, após coletados, e nós pretendemos desenvolver, voltar às cooperativas que trabalham com coleta seletiva, porque a coleta seletiva também é uma fonte de renda para muitas pessoas. Hoje, por exemplo, você aproveita o plástico moído, você aproveita o cobre que sai do lixo de impressoras, você aproveita as embalagens de papelão, você aproveita tudo, e é uma fonte de renda muito grande. Nós vamos, então, voltar ao projeto das cooperativas de coletas coletivas, de coletas seletivas, como também cuidar muito da área de resíduos sólidos. A ideia seria, com o tempo, procurar os municípios circunvizinhos e fazer, então, a moagem dos resíduos da construção civil, que são a grande porcentagem de resíduos sólidos, que hoje, por exemplo, você analisa Mirassol, o número de loteamentos, o crescimento urbano geograficamente, o número de construções, o número de demolições que geram grande parte de resíduos sólidos na construção civil. Então, isso teria que ser levado a um local, moído, e isso reutilizado para fazer uma série de serviços como manilhamento, como guia de sarjeta, quer dizer, aproveitar este resíduo sólido que hoje é depositado em locais irregularmente na cidade, para que nós possamos usar em favor da municipalidade com um custo mais baixo. E a questão da coleta seletiva é muito claro, trabalhar novamente as cooperativas para que possam fazer essa coleta seletiva através de processos de educação ambiental, através de processos que façam a população entender esse fato, porque isso tudo é uma questão ecológica, tudo é uma questão de meio ambiente, tudo é interligado. Bem, tem uma questão de uma leitora, ainda sobre meio ambiente. A Suzana Salvador quer saber
sobre as erosões no bairro Regisol. Ela afirma que foram realizadas promessas de que o local seria canalizado e de que no lugar seria feito um parque. Ela quer saber de quem é essa responsabilidade, da loteadora ou da prefeitura. E caso eleito, o que o senhor pode e pretende fazer para resolver essa situação? Bom, Adriano, primeiro, a erosão é um problema em Mirassol. Nós já tivemos dois grandes problemas, na rua Filadélfia Silva Pinto e lá no bairro São José do Aerocurtume. Na época foi resolvido aquela, e nós temos o problema da erosão. A ideia realmente é fazer um parque ali. Agora, nós precisamos de uma obra pública para isso. Isso custa dinheiro, mas há tempos que há esta promessa. Então, o que eu assumo é o compromisso de analisar toda essa área, fazer um levantamento, fazer um projeto para que essa erosão seja contida, para que essa erosão tenha, como é que eu vou dizer, uma obra de engenharia, está, me parece que analisado, uma obra de engenharia, para que no fim possa aproveitar aquilo como uma área de lazer. É uma área hoje de interligação de bairros, mas isso é um custo, eu assumo compromisso de, logo de início, analisar essa área, buscar projetos para ver se nós conseguimos resolver o problema da erosão. Tá? Agora nós vamos ver com o loteador, nós vamos levantar todo esse processo para determinar de quem são as responsabilidades e de quem for terá. Quando você faz loteamentos, existe uma lei, obviamente, que regulamenta tudo isso. E nós vamos analisar. Se for o caso de ser responsável do loteador, obviamente ele vai ser chamado a responder. Se hoje é uma responsabilidade municipal, então nós vamos ter que analisar projetos, analisar custo, mas é um compromisso que eu assumo de resolver o mais rápido aquela área, que hoje é um local praticamente de entrada de toda aquela região da cidade. Muito bem. Agora sobre cultura, candidato. Há um corte significativo de mais de R$1 milhão para o orçamento de 2021 na área. Uma cidade sem cultura não prospera. Como o senhor pretende contornar esse entrave? Estamos de início sobre a criação de secretarias. Obviamente, nós fizemos as secretarias, a cultura terá, então, um departamento específico ou uma diretoria específica junto à educação. Se nós continuarmos com os departamentos, que a ideia é fazer secretaria, não continuar com os departamentos, não há problema. Nós vamos ter uma total atenção à cultura. Mirassol tem artistas de primeira qualidade, certo? Mirassol pode dizer, nós temos a Casa da Cultura que até hoje não se concluiu a reforma, né? Os motivos todos sabem, até eu quero aqui citar o Donegá, que a verba foi uma conquista dele, isso é muito claro, mas é o seguinte, Adriano, Juliana, aos ouvintes, você tem que proporcionar a cultura, as pessoas precisam ter uma raiz, precisam conhecer, precisam ter uma condição de participar de um show, de participar de um festival, de admirar o seu artista, de estar na comunidade. Então, acima de tudo, cultura, ela não se dissocia também da educação. Então, nós temos que valorizar. Agora, um corte de orçamento de R$1 milhão na cultura, eu acho uma barbaridade. Porque se você não dá uma cultura, se você dá um lazer, você não respeita a sua população. Então, é muito claro, a atenção da cultura vai ser toda, inclusive a valorização do artista mirassolense. Nós vamos levar a cultura para dentro das escolas, nós vamos levar o teatro, nós vamos levar a música, certo? Nós vamos levar a cultura em praça pública, nós vamos dizer muito claro que a cultura faz parte do conhecimento da população. Quanto mais educação e mais cultura, melhor a qualidade de vida das pessoas. Então eu acho um absurdo um corte deste tamanho orçamentário, e eu acho um absurdo o desrespeito e ao segundo plano que a cultura é relegada numa cidade hoje de um porte médio como Mirassol. Sim. Bom, realmente a cultura ela é sempre aquela pasta, né, aquela área que fica em segundo plano, que os gestores não dão muita atenção. Às vezes a direção, né, quem direciona o departamento, às vezes nem é uma pessoa especializada naquela área. Isso é um grande problema, porque, como você disse, a cultura é muito importante lá ao lado da educação para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo.
Então, eu gostaria de saber se o senhor, caso eleito, tem algum tipo de projeto para trazer novamente essa valorização para a pasta, com diferentes opções de lazer para a população, né? Lazer, diversão, entretenimento, arte, de uma forma que atinja todas as tribos e também todos os bairros, todas as regiões. E de que forma fazer isso? Como que o senhor pretende levar a cultura para todos? Juliana, a primeira coisa que você tem que fazer é quando você coloca um diretor na cultura, é que ele tenha relacionamento com a cultura, é que ele conheça a cultura, é que ele saiba como fazer a cultura, é que ele conheça as áreas específicas da cultura. Se você coloca um diretor que não tem qualquer conhecimento, é claro, é óbvio que a cultura não vai se desenvolver. Ela fica apenas um instrumento na mão de pessoas que não têm o menor conhecimento. Por isso, então, o orçamento é relegado ao segundo plano. Então, se você tem uma pessoa que conheça a cultura, se você tem uma pessoa que se dispõe a ir a uma secretaria de cultura, a buscar projetos, o que existe de projetos gratuitos para a população é muita coisa. Tá? Por exemplo, você não prestigia um artista da cidade de Mirassol com um show em praça pública, você não prestigia o teatro municipal dentro das escolas, você fazer o teatro para educar, você não prestigia todas as pessoas que querem trabalhar e fazer cultura. Então, quando você não prestigia, quando você não investe, a cultura não tem como sair. Você tem que buscar projetos, existem projetos para isso. Por exemplo, uma questão que eu vi muito interessante é a projeção de filmes históricos em praça pública. Você vai reunir a família, é uma forma de você trazer a cultura, trazer história através da cultura. Eu já falei, o nosso artista, como é que ele é valorizado? Poucas pessoas sabem o tipo de artista que nós temos em Mirassol, a qualidade do artista que nós temos em Mirassol. Nós temos uma candidata na nossa chapa, que é a Regina Benedetti, que é extremamente ligada à cultura, que luta pela cultura. Nós temos conversado muito sobre isso. Então, a primeira coisa é refazer o orçamento da cultura. Se você não tem um orçamento, como é que você vai fazer cultura? Como é que vai valorizar o artista? O artista não trabalha de graça, o artista precisa comer, precisa sobreviver. E, acima de tudo, ele precisa ser valorizado. Então, Juliano, nós vamos buscar projetos junto à Secretaria de Cultura, nós vamos criar os projetos aqui, nós vamos determinar uma quantidade X para que a cultura possa trabalhar e refazer o orçamento. Cortar o orçamento de cultura é a mesma coisa que você querer levar as pessoas à ignorância. E vou mais, e vou mais. Hoje é muito interessante, porque o jovem, as pessoas hoje que não têm uma condição financeira, elas não podem sair da cidade, buscar uma cultura, elas não podem ir a um teatro fora, elas não podem ir a um show fora. E aí elas ficam simplesmente à margem disso tudo. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu acho que a cultura é universal, a cultura é para todos, e a cultura é um direito de todos. Certo. Bom, realmente, Bem, falando sobre o cinema aí, eu sei que Mirassol... Tá, desculpa. Pode falar, Adriano, depois eu conto. Só para complementar aqui a informação que eu dei, eu falei que houve um corte de mais de R$1 milhão no orçamento da cultura. Na verdade, o que existiu nesse ano de 2020 é que no orçamento estava embutido uma verba de reforma da Casa de Cultura de mais de R$1 milhão, né? E para esse próximo ano, 2021, essa verba não estará presente, porque ela deve ter sido usada para a reforma da Casa de Cultura, né? Então é por isso que há essa defasagem, por isso que há essa verba a menos. Então, só para deixar pontuado aqui. Bom, só para a gente... Não, fora isso, você tem que ter um orçamento razoável para a cultura. A cultura não pode ser relegada ao segundo plano, tá? Porque cultura e educação, elas caminham juntas. Então você não pode relegar a cultura a segundo plano de forma nenhuma. Tá? Essa é a colocação que eu gostaria de fazer. A verba específica é uma coisa, é uma verba conveniada, mas o orçamento da cultura tem que ser claro, tem que ser um orçamento que pelo menos tenha a condição de se fazer uma cultura onde todos possam participar e todos possam ter o seu lazer através da cultura. Sim.
Bom, nosso tempo está curto, né? Está terminando, então só para finalizar essa questão sobre a área de cultura, o Newton falou aí sobre o cinema em área aberta. Queria inclusive pontuar que Mirassol tem uma área de cinema que fica na Praça da PEC, na Coab 2, entre a Coab 2 e o bairro Nova Esperança. E esse espaço é pouquíssimo utilizado, é um espaço muito bacana. Então, assim, a gente tem muito espaço em Mirassol, muita coisa que pode valorizar, tem muita gente que gosta da área, né? Só para enfim, né, pontuar mesmo sobre o tema, e que poderia, assim, ser melhor utilizado. Então, uma sugestão para o candidato, caso seja eleito, dê atenção para a cultura e dê atenção para o que a gente tem, porque realmente é uma área muito importante. E para mim, principalmente, que já atuei aqui em Mirassol realizando vários eventos, é uma área que merece bastante atenção. Passando para o próximo tema agora, seguindo o plano de governo, a gente vai falar sobre profissionalização, jovem e futuro. Quando o assunto é profissionalização do jovem, os candidatos sempre destacam pontos que incentivam capacitação técnica desse cidadão. Só que o foco é sempre atender a demanda de empresas, de indústrias da nossa cidade, criando uma população que é totalmente operacional, uma demanda totalmente operacional para suprir essa demanda dessas vagas. Isso não necessariamente cercearia a pessoa, cortaria as asinhas dela, porque ao invés dela estudar algo que, às vezes, ela se identifique, ela vai estudar algo, a cidade vai oferecer para ela as opções que sejam apenas para atender os interesses dos empresários, no caso, né, dos empresários, das empresas, não necessariamente os interesses dela que vai trazer essa satisfação para a pessoa. Enfim, gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso. Juliana, eu tenho um entendimento muito claro sobre isso, a questão da sobrevivência. O jovem vai para o mercado de trabalho cedo, obviamente que ele precisa sobreviver. Agora, como é que nós temos que suprir isso? Nós temos que suprir com cursos profissionalizantes nos quais o jovem se identifica. Nós temos aqui, por exemplo, as ETECs. Ela oferece uma série de cursos que nós temos que aproveitar melhor. Porque a ETEC hoje, da Fundação Paula Souza, é uma escola de uma proficiência, de uma eficiência muito grande. E nós temos também, por exemplo, a área que o jovem quer. Se nós não oferecermos alguma coisa onde ele possa praticar, ele vai estar impedido de ter essa prática. E hoje, Mirassol, precisa se entender que Mirassol já é uma cidade bem diversificada. Por exemplo, você comenta a indústria. Hoje nós temos mais ou menos 35% da nossa população, 35% da nossa população economicamente ativa na indústria. Mas nós temos hoje 32% dessa população na área de serviços. Temos 23% a 24% na área de comércio. Então nós temos que começar a oferecer curso para que esse jovem possa ter a sua opção. E se nós oferecermos, não tenha dúvida que ele vai procurar essa opção, ele vai estar trabalhando e vai se qualificar num horário fora do seu trabalho, é uma profissão que ele queira seguir. Por exemplo, hoje nós temos muito latente na área de serviço a informática, a enfermagem, a construção civil. Hoje tem muito futuro em Mirassol. Nós temos aí 15 anos de construção civil. Nós somos uma cidade que todo dia estão entrando novos loteamentos. O jovem precisa também entrar nessa área de edificações, nessa área de projetos. Então, o jovem hoje precisa ter opção. Infelizmente, ele não tem como só estudar o tempo inteiro. Ele procura justamente para a questão da sua manutenção pessoal ou da manutenção pessoal da família. Mas, acima de tudo, nós temos que trabalhar para que esse jovem tenha o ensino profissionalizante de uma maneira bem latente, bem clara. E, para isso, nós temos, por exemplo, convênios que nós podemos fazer com a ETEC, que ela hoje libera todo tipo de curso, porque a Fundação Paula Souza é uma referência. Como também nós podemos criar cursos profissionalizantes que interessem esses jovens. Nós temos que entender que a juventude é o foco, que as gerações futuras estão justamente aí. Se nós queremos uma cidade melhor, se nós queremos uma qualificação de mão de obra melhor, se nós queremos atrair novas empresas, se nós queremos, pelo menos no ramo de serviço, criar empresas hoje de ponta, nós temos que começar pelo nosso jovem. E para isso, então, nós temos que oferecer com muita intensidade o ensino profissionalizante. Muito bem. Candidato, embora nós compreendamos a necessidade de atender a alta demanda de jovens que buscam por emprego, existem também muitas mulheres e homens de média idade que buscam trabalho e até mesmo requalificação para poder voltar a trabalhar e ganhar o pão de cada dia com dignidade, né?
Qual a proposta do senhor para atender a essas mães e pais de famílias que hoje se encontram fora do mercado? Então, já seria a requalificação profissional. Nós temos que ter um estudo de qual é a demanda necessária, porque às vezes o tempo de requalificação é grande e as pessoas precisam trabalhar. Então, a nossa grande ideia, o nosso grande foco é trabalhar a área de serviços. Por exemplo, nós temos aqui hoje, com o aumento da população, com o aumento da necessidade em ter, em trabalhar e procurar uma renda, nós temos, por exemplo, que trabalhar muito a área de serviços. Nós temos, por exemplo, hoje, os loteamentos Dama, por exemplo, que às vezes a pessoa critica, mas nós temos que olhar com carinho, porque cada loteamento desse oferece uma questão de pelo menos 400 empregos. As pessoas que ainda não chegaram numa qualificação profissional, mas no momento precisam trabalhar. E a oferta na área de serviço vai crescer cada dia mais. Então nós temos que tentar requalificação, cursos rápidos de requalificação profissional, para que nós possamos colocar essa pessoa, para que possam ter salário e renda, dignidade, para levar isso às suas famílias. Então nós temos que dar muita atenção, principalmente às pessoas acima de 40 anos, que por legislação trabalhista muitas vezes estão fora do mercado de trabalho. Mas nós temos que levar isso muito claro, da requalificação profissional, principalmente na área de serviços, porque nós não só temos a indústria que emprega, nós temos outros ramos que também podem empregar e requalificar e absorver essa mão de obra mais rápido. Então, a nossa ideia são os cursos rápidos de requalificação profissional e de economia criativa. Porque se você analisar hoje, o pequeno negócio é muito latente em Mirassol. Mirassol é uma cidade, tem muitos pequenos negócios. Você tem lanches, você tem cabeleireira, você tem costureiras, né? Você tem pessoas que trabalham hoje nas casas de família. Então, esse tipo de requalificação, nós temos que entender qual é a necessidade do mercado para requalificar e recolocar essas pessoas que precisam trabalhar para dar dignidade às suas famílias. Tá. Passando de tema, então, nosso tempo está bem curto aí, já está quase terminando. Gostaria de falar sobre o último tópico do plano de governo do candidato, que é sobre zeladoria urbana. O candidato diz que pretende ser o plano de governo, pretende, né, caso seja eleito, dar uma atenção maior para a manutenção de Mirassol, como remoção de entulhos, poda de árvores, tapa-buracos, pintura de poste, limpeza e capinação de terrenos baldios. E esse realmente é um serviço que o pessoal reclama, né, que os moradores mais reclamam, que por conta dos buracos, por conta dos terrenos que atraem bichos peçonhentos para a cidade. Esse é um serviço que, em tese, que ele é realizado, né, pelo serviço municipal, só que a gente cai naquela mesma questão do número reduzido de servidores públicos, que acaba não conseguindo fazer essa gestão na cidade toda. Como que o senhor pretende sanar esse problema de forma satisfatória? Você pretende abrir concursos, como levantar verba para aumentar essa demanda de servidores e conseguir deixar essa cidade, de fato, com essa aparência, com essa característica que vai trazer mais qualidade de vida para a população? Então, isso às vezes eu fico aqui analisando, nós temos hoje, se você analisar na composição de pagamentos, nós temos hoje quase 48 bilhões que foram pagos em serviços de terceiros. Nós temos firmas terceirizadas que prestam esse tipo de serviço. A zeladoria urbana é uma coisa extremamente necessária. Nós temos que ter uma cidade limpa, uma cidade organizada, nós temos que ter ruas transitáveis, né? Porque hoje nós temos também o problema de transporte público, tá? Que nós não chegamos no tema, mas que hoje é um direito social, que a população está sem. A zeladoria urbana é muito clara. A zeladoria urbana precisa de planejamento. Porque hoje nós estamos vendo várias equipes das ruas fazendo a zeladoria urbana e nós não vimos isso há tempos atrás. Isso não é crítica, isso é uma observação. Então você precisa ter pelo menos as guias pintadas, as ruas hoje pelo menos com seus buracos tapados, nós temos que ter o programa de reasfaltamento, nós temos que ter de recapeamento asfáltico, certo? Nós temos uma usina aqui em Mirassol parada, eu sempre fui diretor 8 anos nesta área de serviços gerais em Rio Preto, nós montamos uma usina que lá fazíamos asfalto pela metade do preço, sem gastar milhões em concorrências públicas. Então a zeladoria urbana, ela tem que ser planejada, tá? Nós temos que dividir a cidade em 4 etapas, em 4 blocos, e nós temos que planejar bloco a bloco, data a data,
e nós temos que levar essa zeladoria para manter uma cidade limpa, para manter uma cidade asseada, para manter uma cidade organizada. Agora, se hoje existe este gasto em terceirizações, e hoje nós estamos vendo equipe na rua, por que não vimos antes? Agora, vamos investir em zeladoria sim. A primeira coisa, na visão de uma cidade, é uma cidade limpa, organizada, onde as pessoas possam conviver com mais felicidade, com mais tranquilidade e possam ter a cidade bem conservada. Porque, olha, são coisas simples. Se você deixar deteriorar uma superfície asfáltica, por exemplo, no tapa-buracos, depois você vai gastar o dobro. Então, você tem que ter planejamento, tem que ter divisão, tem que ter ação e tem que ter gestão pública. Por isso que eu cito a zeladoria urbana como uma das necessidades hoje mais prementes em Mirassol. Certo. Uma última pergunta, então, ainda relacionada à infraestrutura da cidade, só para a gente passar, então, para os temas livres. Essa pergunta é da leitora Dulcilene Toso. Ela quer saber sobre a questão do cemitério de Mirassol. Ela fala que o cemitério enfrenta um problema de falta de um lugar para a criação de novos jazigos. Esses espaços eles não são mais vendidos e sim alugados por 5 anos. E, posteriormente, esses espaços passam para outras pessoas, para outra pessoa que vai alugar, né? Ela quer saber se o candidato tem algum projeto relacionado ao cemitério, se pretende criar um novo espaço, e ela também sugere a transformação do jardim que existe atualmente, né, em um espaço para construção de gavetas, para ser melhor aproveitado e também criar mais vagas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa pergunta talvez seja uma pergunta complexa, né? Difícil, mas vamos lá. Nós temos hoje um problema muito sério na questão da criação de cemitérios, que é a aprovação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nós temos uma questão do necrochorume, que o próprio corpo do cidadão, ele depois, na decomposição, ele gera esse necrochorume. Isso pode ir para o lençol freático, porque você sabe que nossos caixões são de madeira, não são de metal, não segura esse tipo de coisa e pode contaminar. Então, veja bem, ao segundo ponto, quando a pergunta dela é muito interessante. Quando ela fala do jazigo, então existiam jazigos antigamente que você comprava o espaço e aí você tem o direito, ele é seu, né? Você tem o direito de enterrar sua família, enterrar seus familiares. Então, esse é um jazigo privado que existia quando havia espaço. Agora nós temos a questão do jazigo coletivo. A questão do jazigo coletivo, você enterra o seu ente querido, que já é difícil você passar por esse momento. Depois de um certo tempo que houver a decomposição, você faz a exumação e você joga para as gavetas. Hoje a regra é essa. Agora, esta questão do cemitério, há muito tempo, ela vem sendo adiada. Nós temos que encarar isso de frente, arrumar uma área, partir para o licenciamento ambiental, porque nós estamos no limite absoluto. Então, o que eu tenho que responder para ela é que nós temos que arrumar uma área, fazer o licenciamento ambiental com todo o critério, por causa dessa questão de contaminação do lençol freático, tá? Isso afeta as populações que são vizinhas dessas áreas. Então, é uma questão que nós vamos encarar de frente, mas que ela tem que ser encarada, tem. Hoje, então, nós temos a questão dos jazigos coletivos. Por isso, então, depois da exumação, ele vai para as gavetas. Isso é uma coisa que a gente entende, que choca muitas pessoas, então é o momento de começarmos a pensar no investimento maior da construção de um novo cemitério público. Obviamente, a iniciativa dos cemitérios verticais é muito interessante, a iniciativa privada é muito interessante nisso, também ajuda, mas também temos que ver a questão dos cemitérios públicos. Bem, agora nós vamos chegar naquela parte em que nós vamos fazer um debate aqui, tá, candidato? Então, vamos tentar fazer as respostas, as perguntas serão complexas, obviamente, mas vamos tentar fazer rapidinho para a gente conseguir abordar o maior número de assuntos possíveis nesse tema livre, que é um debate entre nós, tá bom? Bem, vamos iniciar. O senhor estava à frente da Câmara Municipal na época em que a Sanesol recebeu a concessão e sempre que se pronuncia quanto ao assunto, destaca que foi um crítico feroz à vinda da empresa. No entanto, o seu vice, o Donegá, defendeu a vinda da empresa e foi um dos principais interlocutores entre a empresa
e a prefeitura na época em que o contrato foi assinado. Como lidar com essa contradição? Vamos entender uma coisa. Na época, realmente, a imprensa toda sabe, todas as pessoas sabem, que eu tinha um monte de reservas contra esse tipo de concessão. O que foi votado na Câmara foi uma concessão. Ela poderia ser pública, ela poderia ser privada. O que eu sempre defendi foi o modelo igual ao SEMAI, uma concessão pública. Agora, a Câmara apenas votou a concessão. Depois de votada a concessão, a responsabilidade, porque pouca gente sabe que existe um TACS da promotoria, a promotoria exigia uma série de coisas, a CETESB exigia uma série de coisas. Então foi votado. Embora eu, como presidente, não pudesse votar, porque o regimento interno é muito claro. Então, esse tipo de afirmação que eles tentam jogar não é verdadeira. Então, vou ser muito claro para você. Fui contra, acho que água não é um produto de compra e venda, acho que água é um bem de primeira necessidade, continuo pensando assim. Então, agora, a minha posição como candidato a prefeito é esta, certo? Agora, ninguém foi interlocutor. E outra coisa, a composição tarifária, ela é uma responsabilidade da prefeitura, do poder público, não é uma composição, não é uma coisa feita pela Câmara de Vereadores. A Câmara aprovou um projeto de lei na época que eu não podia votar e que, claramente, depois, a composição tarifária, o contrato, tudo isso é feito pela prefeitura, pelo poder público, não tem a participação de vereador. Então, o que precisa ser colocado é a verdade do que aconteceu. Eu continuo analisando isso e vou mais longe para você, tá? Eu acho que a partir do momento que você não consegue dar acesso e universalizar os serviços, o acesso à água é questão de saúde pública. Então, veja bem, eu não sei exatamente se as pessoas conseguem interpretar isso, porque nós temos todo ano, a empresa pede um reajuste para a Arsai, que é a empresa reguladora, ela pede um reajuste. E a Arsai vai analisar se dá ou não dá. Mas ela tem também o processo de revisão, que ela coloca, não, eu não estou tendo um lucro suficiente, eu preciso de uma recomposição econômica financeira para isso. Uma coisa que eu não concordo também, porque quando ela acha que tem prejuízo, ela pede imediatamente. Quando o lucro é em excesso, ela nunca pede. E outra coisa, a previsão na época era do quê? De chegar no fim do contrato com 25, 26 mil ligações. Hoje nós já chegamos a isso, porque nós tivemos um aumento muito grande geograficamente na cidade. Então, é uma questão de contrato. Chama a empresa e fala, olha, meu amigo, isso aqui não dá. Você vai ter que abaixar, senão nós vamos ter que rever esse contrato. Isso é muito claro, você entendeu? Agora, a minha posição como candidato a prefeito é muito clara. Sou contra, fui contra e hoje vou analisar isso. Em relação à votação, lá no passado, na época da concessão, o Donegá votou a favor, votou contra, não foi interlocutor, não mediou a chegada da empresa? Na época, vamos entender mais uma coisa. Você sabia que era um serviço de caráter precário, né? Você sabia que já haviam empresas terceirizadas que apenas elas prestavam um serviço e lucravam em cima disso. Não tinham que investir em nada. Entendeu? Isso é o que não se fala. Quando foi a concessão, foi votada uma concessão, mas não uma concessão para uma empresa privada. Foi votado uma concessão que poderia ser pública e era o modelo que nós defendíamos, o modelo igual ao SEMAI. Se depois a prefeitura tomou a posição, a prefeita da época, em optar por uma empresa privada, isso já não tem nada a ver com a Câmara. Então é bom que isso fique claro. Mas é bom que fique mais claro da minha posição. Existem jornais, existem debates da eleição de 2008, existem gravações da minha posição. Sou muito claro nisso e isso que a população tem que entender. Eu sou candidato a prefeito e a minha visão é essa. Ok, tá bom. Então, peraí, Adriano, rapidinho. Só para finalizar esse assunto de Sanesol, a gente falou do passado, agora falando do futuro, caso o senhor seja eleito. Qual que é visível, assim, que a população tem um problema com a empresa, e o maior problema da população é no aspecto financeiro. Em relação às tarifas, as pessoas reclamam de ter que pagar 100% do esgoto, quando na maioria dos lugares essa taxa é menor, se eu não me engano o pessoal fala que é de 80%, e também tem essa questão das pessoas elas terem que pagar por um valor proporcional. Então, às vezes, elas gastam uma quantidade, só que pagam proporcional. Às vezes,
gasta menos de 10 mil litros cúbicos, por exemplo, e tem que pagar esse valor proporcional, que é o mínimo. Como que o senhor pretende sanar essa questão, né? Assistir a população, você pretende entrar em diálogo com a empresa, revisar o contrato? Como que é a melhor forma de resolver isso para que Mirassol caminhe e para que esse tipo de serviço seja um bem comum para todos, né? Enfim. Isso foi o que alertei na época, eu fui até a promotoria, porque veja bem, hoje é uma progressão geométrica, é uma exponencial, de 0 a 10, você pode usar 1, 2, 3 metros, você paga 10. Isso dizem que é para manter a base de faturamento, eu não concordo com isso, a pessoa tem que pagar o que ela usa, ponto 1. Então, depois você passa de 11 metros a 20, você já tem um aumento, de 21 a 30 você já tem um outro aumento. Eu não concordo com esse tipo de coisa. E outra coisa, nessa questão de falou de preço, nós vamos ter que rever o decreto tarifário. Eu não tenho nenhum problema disso, chamar a empresa para rever o decreto tarifário, porque senão as pessoas não vão ter o acesso universal da saúde. Isso também está nesse contrato feito pela prefeitura da época, como está também a modicidade de tarifas. A partir do momento que se começa a cobrar em excesso, onde é que está a modicidade de tarifas? Também isso ofende o contrato. E ofendendo o contrato, nós temos que, obviamente, chamar a empresa e dizer, é muito claro, nós vamos rever este decreto tarifário. Isso é claro, óbvio, cristalino para mim. Certo? A defesa da população é a nossa responsabilidade. E o que está na lei, não tenha dúvida que nós vamos rever. E se não houver o cumprimento da lei, então aí a coisa passa juridicamente até um rompimento de contrato, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Esse ano, candidato, foi votado o PL 4.162 de 2019, que é o novo marco legal do saneamento básico. Esse marco do saneamento básico, ele basicamente impõe aos municípios do Brasil inteiro a obrigatoriedade de abrir licitação privada, né, para as empresas privadas entrarem nas concessões das águas, do saneamento básico, e impõe uma série de condições que ficam inviáveis para o município continuar gerando esse mesmo bem, né? O senhor citou lá na resposta do meio ambiente que vai dar uma atenção aos lixões, porém, esse PL 4.162 de 2019 prorroga o prazo do fim dos lixões. E também, em junho, o senhor fez uma postagem parabenizando o deputado Geninho Zuliani pela votação favorável à privatização das águas e desse novo marco legal do saneamento básico. E ele votou a favor da privatização. Se o senhor é contra a água privada de Mirassol, da Sanesol, por que ser a favor da privatização da água em escala nacional? Bom, a primeira coisa são coisas diferentes. Nós estamos falando do marco regulatório do saneamento básico. O que acontece? É possível hoje o investimento? Você sabia ou sabe que nenhum serviço público pode dar prejuízo? A diferença do marco regulatório é que antes você tinha uma empresa que queria, as empresas, por exemplo, queriam só o filão, só as grandes cidades, onde as questões mais planas, onde você não tinha que investir em nada. Quando vem esse marco regulatório, não é que eu seja a favor da privatização, mas esse marco regulatório regulamenta. Se você pegar um município maior, você tem também que trazer neste pacote um município menor. Você tem que trazer o município que, obviamente, pode não dar lucro, mas ele tem que acompanhar. E a questão desse marco regulatório são mais ou menos 700 bilhões de investimento, o que vai gerar uma série de empregos no Brasil todo, que vai gerar uma série de faturamentos. Eu não disse que sou a favor da privatização. Eu disse que o marco legal facilita, pelo menos, alguns investimentos que podem trazer benefícios à população. Marco legal e privatização não são exatamente a mesma coisa dentro do que eu penso. É isso que eu quero que você deixe muito claro, porque a afirmação não é correta, certo? Quando você coloca desta forma. Essas metas que são impostas pelo marco legal do saneamento básico, que é esse PL, está aberto aí para todo mundo ver, eles impõem metas que vão prejudicar as empresas públicas do setor de saneamento a continuarem
com esse bem, responsáveis por esse serviço. Então, inevitavelmente vai causar a privatização da água. E a gente vê uma tendência no mundo inteiro em reestatização desse serviço. Você vê em Paris, em outros países da Europa também, que fizeram esse movimento de marco, que nos mesmos moldes desse PL, que privatizaram as águas e agora estão reestatizando porque encareceu, como está acontecendo em Mirassol, e acaba não levando a água para todo mundo. Uma empresa privada não vai fazer investimentos nos rincões do Brasil ou em lugares onde não vai dar lucro, porque a empresa privada, a premissa é gerar lucro, né? E a água, ela é um bem, ela não pode ser um produto só de lucro. Ela é um bem de primeira necessidade. Agora, eu não posso aqui discutir numa eleição municipal uma questão federal, uma questão votada no Congresso. A minha posição está muito clara. Não vou entrar nessa discussão, porque ela seria longa, seria difícil. A minha posição realmente é essa, que água é um bem necessário, água é um bem de todos e todos devem ter o acesso igualitário. Agora, o que vota do Congresso Federal, o que eles votaram, eu não posso discutir aqui, porque não é a minha opinião. Quem votou foram os deputados federais. A eles deve ser cobrado a sua posição, não a mim enquanto candidato a prefeito. Então, nós estamos aqui, Adriano, misturando estações. Se nós formos discutir a questão do marco regulatório, como você começou, vamos começar na França, depois vamos para a Argentina, vamos analisar todo esse processo, que realmente foi um processo muito difícil na época, porque realmente, além de ter gerado uma série de problemas, nós tivemos também uma série de problemas de corrupção, uma série de... Você sabe do que eu estou falando. Então, não quero entrar, porque nós teríamos um dia todo para discutir isso. Daí a minha posição é muito clara. Como candidato a prefeito, fui claro, não vou discutir a posição do Congresso, né, do Congresso Federal, de senadores, deputados, porque essa posição acho que você teria que discutir. É lá. Lá seria o fórum para esse tipo de discussão. Acho que acabou o nosso tempo, infelizmente. Sim. O Adriano. Para finalizar, Newton, rapidinho, uma perguntinha com uma resposta de 1 minuto, se possível. Gostaria que você falasse para os eleitores que ainda estão em dúvida entre os candidatos, por que a pessoa deve votar em você? Por que você merece esse voto de confiança do eleitor que ainda não sabe em quem votar, ou de quem já tem outro candidato, mas ainda está na dúvida, por que escolher Newton César Idonegar? Pena que nós deixamos, às vezes, fomos discutir questões aí do Congresso Nacional e esquecemos, por exemplo, ou não me foi perguntado, sobre a questão das UBS, sobre a questão da porta de entrada da saúde pública, sobre a estratégia de saúde da família, sobre as equipes multidisciplinares que atendem casa a casa, sobre o médico de família, o antigo médico de família, sobre todo esse processo que eliminaria filas, que traria uma melhoria muito grande para a população. Não tive, infelizmente, oportunidade de falar sobre isso, não tive oportunidade de falar sobre o atendimento da atenção básica, da atenção primária, que é um grande foco nosso da saúde, tá? Nós pretendemos transformar as UBS, elas continuarão lá fisicamente, mas estratégia de saúde da família, onde as equipes multidisciplinares estarão atendendo, estarão percorrendo uma média de 600 a 1.000 famílias, tá certo? Isso o Ministério da Saúde tem o dinheiro para financiamento. Então, isso nós não tivemos discussão. Eu quero dizer para a população que isso é uma estratégia nossa, tá? Nós queremos trazer a saúde para perto da população, nós queremos acompanhar toda a família, a estratégia de saúde da família, que é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia nesse processo, que os municípios que trabalham com estratégia de saúde da família conseguem cobrir 80% na atenção básica. Os que não trabalham não cobrem nem 30%, que é o caso de Mirassol. São dados claros e dados comparativos. Tá? Por que escolher Newton César Idonegar? Hoje, nós não sabemos o que vai ser o ano que vem, nós não sabemos como vai se portar a economia, nós não sabemos como vai se portar as finanças do município. Então, precisa ter alguém com competência, com experiência, que saiba abrir portas, que saiba buscar verbas para recompor orçamento, que saiba investir, que saiba administrar e que seja da área. Então, nós temos formação, temos maturidade, temos conhecimento, estamos colocando isso a serviço da nossa população. A nossa relação com os governos federais e estaduais, e para isso tem que ter uma boa relação, a nossa relação com a população. Então, eu peço hoje o apoio ao 25, ao Newton César Idonegar, tá certo? E provo isso por todo o nosso trabalho
por toda a nossa atuação política nesse tempo todo. Então, essa é a questão. Gostaria também que o Tonegá desse uma boa noite, agradecesse e agradeço muito a vocês, tá, por essa oportunidade. Infelizmente, não discutimos assuntos, por exemplo, geração de emprego e renda, né? Como gerar o emprego e renda, de que forma. Nós discutimos com os profissionalizantes, mas não discutimos, enfim, esta geração. Mas ficará para uma outra oportunidade. Eu quero que a população saiba que nós temos um compromisso absoluto com geração de emprego e de renda para a nossa população. Isso dá dignidade. Eu agradeço a Mirassol Conectada por ter proporcionado à população de Mirassol um evento tão democrático. Muito obrigado, um abraço a vocês. Obrigado também, Adriano, quero agradecer, quero cumprimentar, nós tivemos um problema grande de Covid, todas as vítimas que passaram por isso, eu quero me congratular, abraçar essas famílias, dizer a essas famílias que tenham coragem, que tenham força, tudo está passando, o Brasil vai retomar, o Brasil é um país que vai dar certo, Mirassol é uma cidade que vai dar certo. Inclusive, aqueles que quiserem assistir a nossa live sexta-feira sobre esporte e qualidade de vida, nós estaremos às 20 horas começando uma live. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que estão hoje no Mirassol Conectada. E pode ter certeza que o nosso foco é a cidade de Mirassol, onde nós nascemos, crescemos e essa cidade que nós amamos. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Bom, a gente sabe que realmente o tempo é muito curto, né? A gente gostaria, tem muitos temas, tem muitas outras perguntas aqui que foram preparadas, que infelizmente não deu tempo de fazer. É de interesse nosso também, né? Ouvir as propostas dos candidatos para todas as áreas, mas infelizmente não dá para conversar sobre tudo. Mas mesmo assim, eu agradeço os candidatos, agradeço pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, conversar com os nossos leitores, apresentar um pouco do plano de governo de vocês. Agradeço também ao Adriano por ter aceitado o convite de fazer parte da bancada com a gente, aí nos auxiliando nessas sabatinas. E eu convido também quem está assistindo a assistir as próximas sabatinas com os próximos candidatos, que estão marcadas para a próxima quinta-feira agora com o Dr. Paulo Tomé e na próxima terça-feira com o Thiago Barbosa. Ambas começam a partir das 8. Então, gente, é isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos pela audiência e até a próxima. Boa noite para todo mundo aí. Até a próxima. Obrigado. Espero que na oportunidade próxima, se nós tivermos, que a gente possa discutir temas centrados de administração pública municipal. Eu acho que nós extrapolarmos isso, a gente perde a oportunidade de falar de coisas que a população teria um extremo interesse. Mas agradeço muito a vocês. Muito obrigado. É uma grande oportunidade. Felicidades das próximas lives. E pela atuação política que vocês estão tendo em levar à população o plano de governo de cada um dos candidatos. Muito obrigado a vocês. Obrigado, candidato. Obrigado, Juliana. Boa noite a todas e todos. Até a próxima. Obrigado, até mais. Até mais. Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Obrigado, até mais.